tema de hoje, uma faxina na mente. Obrigado. Obrigado também, irmã Lívia. Uma faxina na mente. Como tem necessidade nesses últimos dias de pessoas que façam uma faxina nas suas mentes. Como aumentou ultimamente o número de pessoas que buscam nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, atendimento, para ajudar a entender o que está acontecendo dentro da mente humana. Falando aqui o popular, parece que o povo ultimamente está ficando tudo meio doido, por conta das ações que você vê, das pessoas que estão afastadas de Jesus, abandonando Jesus, pessoas que estão confundindo a real adoração, o momento de louvor, de estudo, confundindo com o mundo aí fora, com as coisas, enfim. A gente precisa tomar cuidado. Os nossos pensamentos, eles influenciam as nossas ações. Por isso que é bom estudar a Bíblia, ler a Bíblia e orar, porque bons pensamentos, guiados por Deus inclusive, levam a gente ao bem. Os maus pensamentos levam a gente a praticar o mal, o pecado. Por isso a gente precisa renovar a nossa mente. E quando você fala de renovar, a gente fala de fazer uma faxina. Os nossos pensamentos, eles infelizmente influenciam diariamente a nossa vida. Então, tem gente que tem pensamento muito negativo, né? Tudo para ele vai dar errado, tudo para ele, tipo, Deus se esqueceu dele, Deus não abençoa ele. Gente que tem medos guardados dentro da sua mente, gente que vive com medo. Eu conheço pessoas assim, de pessoas que vivem com medo de sair, medo de entrar no elevador. Há pouco eu estava vendo, hoje de manhã, né, uma informação na internet de um túnel que foi construído recentemente, que liga São Paulo a Ubatuba, né? O túnel tem 5 quilômetros de extensão, e aí tem muita gente que tem medo de entrar dentro deste túnel e atravessar para o outro lado, porque ele tem medo de acontecer alguma coisa lá dentro, e medo de não conseguir sair se acontecer alguma coisa. Tem gente que não sai de casa para nada, tem medo de tudo. Tem gente que é muito indecisa no seu dia a dia, nas suas decisões. Tem gente que tem resistência a mudanças na sua mente, né? Não muda de jeito nenhum. Tem gente que tem mau hábitos dentro da sua mente, e o tempo está passando, a pessoa vai procrastinando, ou seja, ela vai adiando decisões, ela vai vivendo assim, deixa a vida me levar, empurrando com a barriga. Eu não sei você, mas eu já fui assim no passado. Eu já tive o hábito de juntar objetos. Se você assistir, tem séries na televisão que falam de acumuladores. Eu não fui daquele jeito, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tinha o hábito de acumular algumas coisas, né? Para mim foi um divisor de águas quando eu mudei para onde eu moro hoje. Eu morava numa casa alugada aqui na região, grande. E a gente já tinha tantos anos de casado, guardava isso, guardava aquilo outro. Parafuso, porquinha. Não sei se sou só eu que guardo, né? Mas que tem uns homens aqui que faz isso ainda, né? Então. Guardavam uma série de coisas. Para vocês terem uma ideia, eu guardava embreagem. Eu trocava a embreagem do carro e guardava, né? Era assim. E por incrível que pareça, um dia, uma dessas embreagens guardadas serviu no carro do meu irmão, que estava sem dinheiro para trocar a embreagem, né? Tem algumas coisas que serviu, mas a gente tinha esse hábito de guardar a tranqueira. E no dia que eu fui mudar, ou uns 2 dias antes, eu falei, eu vou ter que fazer uma triagem aqui, porque não dá para guardar a tranqueira.
Aí fiquei lá pensando no que levar, porque a casa lá era um terço da onde morávamos. Não ia ter lugar para tudo, algumas coisas eu tive que me desfazer, e foi começar mandando coisas, e fui me libertando. Eu fui me libertando. Tranqueira, eu falei, tranqueira, não quero mais. Ainda levei algumas caixas. O meu filho, então, que ele gostava muito, eu não sei se ainda gosta, mas ele gostava muito também, acho que ele puxou isso de mim, vou juntar tranqueira, E aí levamos caixas e caixas, deixamos na parte de fora, naquela época a gente tinha acabado de comprar a casa, não tinha cobertura lá no fundo, uma partezinha que tem no fundo, deixamos lá. Deu uma semana, choveu forte, molhou tudo. Aí eu falei, foi de Deus, que o que tinha sobrado, acabei jogando tudo fora. Meu filho ainda pegou, enxugou as coisas dele e tal, mas as minhas eu mandei tudo embora. A gente tem esse hábito, eu não sei se sou só eu, tem mais alguém aqui que tem o hábito de juntar tranqueira em casa? Tem um monte aqui, Enfim. Deus falando hoje aqui, é isso? Enfim. Trazendo isso para dentro de nós, quantas tranqueiras a gente junta na mente? Quantas tranqueiras que as pessoas juntam hoje dentro do seu coração, da sua mente? Irmãos, irmãs, a gente precisa criar o hábito de limpar a mente, porque, segundo a Bíblia, em 1 Coríntios 2:9, eu já citei esse texto e cito várias vezes aqui, acompanha aqui no telão, o texto diz assim, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. E é interessante que esse texto, Paulo está falando especificamente de um assunto interessante, olha aqui, vou continuar lendo, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito Santo, ele quer revelar coisas novas para a gente. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11 está escrito assim, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito que nele está? Então, você conhece, você sabe o que você tem guardado dentro da sua cabeça aí. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12, nós, porém, nós que estamos em Cristo, como Paulo escreveu no outro texto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então nós os que estamos em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? Amém. Muito bem. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Ele explica, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aqui dá uma outra mensagem, eu não vou falar sobre isso hoje. Só estou citando para você entender o finalzinho. Quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Ao contrário, ele diz, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, 16 e último, quem conheceu a mente do Senhor? Quem possa ou para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. Nessa parte aqui, nós temos a mente de Cristo, eu fico imaginando o seguinte, você acha que Jesus, nos tempos que ele esteve aqui como forma humana, ele ficava guardando tranqueira na cabeça, e guardando ódio, rancor, tinha todo o poder na mão ali, ele podia lançar umas pragas lá, Por exemplo, os discípulos foram com ele numa cidade evangelizar, não foram bem recebidos,
Aí os três lembraram de Elias, daquele tempo que chovia fogo e queimava e tal, né? Acho que lembraram do tempo de Eliseu também, porque Eliseu teve uma época que ele chegou numa cidade, tem uma história por trás, tá, irmãos? Eu até li sobre isso e entendi. A gente lê na Bíblia, parece que Eliseu era um cara cruel tal, né? Porque ele entrou numa cidade, aí tinha um grupo de jovens, chamou ele assim, ô careca, tá chegando o careca, ô carecão, carecão. Aí ele falou, vocês vão morrer. Saiu uma ursa lá no meio da mata, matou todos eles. Nossa, como Eliseu era cruel. Não, tem uma história por trás, tá? Eu não tenho tempo para contar aqui. Fica a curiosidade do teu coração. E aí os discípulos chegaram e Jesus falou assim, Jesus, não fomos bem atendidos aqui, né? Você quer que a gente faz que nem Elias? Manda chover fogo do céu para queimar tudo. Jesus fala, não. Nós estamos agora num outro espírito. Agora, o Filho do Homem veio para salvar. E aí a minha pergunta, você tem esse hábito de guardar que você sente na tua mente? Rixa. Você guarda aquelas rixas do passado, você ainda remoe ela, você fica assim, meu Deus, se um dia encontrar aquela pessoa, mas eu vou falar um monte. Você é daquelas pessoas que tem inveja no coração, vive com inveja, acha, ó, tem uma mosca aqui, eu tomei banho ontem, gente. Tomar banho só. Você é daquela pessoa que tem aquela língua grande, aqui não tem, né? Mas por aí tem gente que tem aquela língua que vai daqui na porta, que ele fala mal mesmo, ele critica. Você é daquela pessoa que tem tristezas guardadas na mente, e isso vai te consumindo, te corroendo. Você é uma pessoa que guarda no teu coração as questões do passado, né? Você no passado enfrentou tantas dificuldades, perdeu coisas. Quem já perdeu coisa aqui no passado? Olha quanta gente. Pois é, eu também. Eu fiquei um tempo, vou falar assim, de luto, chorando e orando. Deus, hoje eu perdi, meu Deus, como é que pode, meu Deus, como é que pode, Senhor? E eu perdi, meu Deus, como é que pode? E Deus assim para mim, perdeu. Se Deus tivesse realmente assim, eu sei que ele tem senso de humor, ele falaria que nem o Chaves, burro, né? Perdeu. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Mas ainda assim, eu ouvi Deus falando, escuta, daqui para frente é outra história. Você perdeu, vai daqui para frente. Eu ainda tenho muito para abençoar você. Esse texto que eu li no começo, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam, e Deus ama a gente. Não tem como voltar para trás. Exceto naquela série do templo do Durval, do pastor Fernando e tal, né? O túnel do tempo. Lembram dessa série, os mais velhos aqui? O túnel do tempo. 2 caras, eles voltavam no tempo, nos anos passados e tal, né? Aí quando estava tudo resolvido, eles apertavam um botão e ia para outro tempo, outro século e tal. Era bacana essa série, né? Inclusive do jeito que eles rodavam e tal. Era um barato, enfim. Procura no YouTube, você vai achar. Exceto lá, hoje não tem jeito de voltar atrás. O passado a gente tem que esquecer. E os santistas que o digam, né? Quem torce para os Santos, que nem eu, esquece o passado. Já foi, Pelé já morreu, e agora é daqui para frente, tem que viver daqui para frente. Mas tem gente que guarda isso no coração. Tem gente que fica remoendo isso. E é por isso que tem um número grande de pessoas no mundo hoje sofrendo de doenças espirituais. Vai no médico, faz exame, faz eletro, faz um monte de coisa. O médico olha e fala, não, você não tem nada. O teu negócio aí, acho que é da tua mente.
Infelizmente tem muita gente, irmão, irmã, que está tomando o molde do mundo e vivendo a vida que o mundo oferece. A vida que o mundo oferece é uma vida corrida, de sofrimento, de luta, que você não vê fim, você levanta, você trabalha, você não vê fim. E hoje existem centenas, milhares de pessoas que estão vivendo uma vida de psicólogo em psicólogo, de psiquiatra em psiquiatra, de médico em médico. Não que eu tenha alguma coisa contra eles, ao contrário. Ao contrário, eu fiz um curso no passado que me dá até o direito de atender como se eu fosse um psicólogo, e como eu gostaria, Senhor. Porque psicólogo, você vai nele, ele te fala 2 palavras, você fala 300, ele fala 2, no final você ainda dá 250 conto para o cara. Né? Pastor não, pastor ouve, fala um monte, e no final, muito obrigado. Né? Enfim, Deus abençoe. Aumenta esse número, repito, não tenho nada contra, mas esse número está aumentando, porque as pessoas têm a mania de viver a vida do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, cita um outro texto aqui, Romanos 12, 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renove a mente. Para quê? Ele explica: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa renovar a mente. Como é que você renova a mente? Jesus deu a dica. Em João 15:3, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é como um detergente, ela tem esse poder de purificar a nossa mente, de abrir a nossa mente, de limpar a nossa mente. Quando você ouve e pratica. E o maior problema que existe hoje na vida das pessoas é que elas ouvem a palavra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não deixa a palavra entrar, limpar, purificar. Às vezes até é preciso Deus preparar alguém, alguma forma da pessoa ouvir. Ontem mesmo, segundo a nossa irmã Cláudia, líder do Ministério de Mulheres, trouxemos aqui a pastora Márcia, esposa do pastor Luiz, trouxe uma palavra, foi uma bênção. Algumas pessoas falaram para ela: poxa, foi justamente isso que eu ouvi, que eu precisava ouvir. Nossa, falou tudo que eu precisava ouvir. Nossa, glória a Deus. Mas será que essa pessoa vai mudar o jeito dela, apesar de ter ouvido tudo que ela precisava ouvir? Essa é a questão de hoje. As pessoas não querem mudar. E o tempo vai passando e as pessoas vão guardando dentro da mente rancor, ódio, rixa, mágoa. Mágoa que tem de gente magoada. Aliás, hoje em dia o que mais tem é pessoa magoada, né? Ela fica magoada com qualquer coisa. Você não pode falar nada, porque eu já estou magoada, eu vou sair da igreja, eu não quero mais Jesus. Irmão, renova a sua mente. E Deus está aqui hoje justamente disponível para fazer isso em você, trazer algo de novo. Mas para trazer algo novo, você precisa tirar o velho. Senão você vai ficar que nem eu e os outros do passado, aí juntando tranqueira. Na minha casa ainda era organizado, mas eu fui em lugar, aqueles acumuladores que você já viu na televisão. Você já viu, os caras vão socando as coisas lá. Na nossa mente é assim, as pessoas vivem com as coisas socadas lá dentro, com mágoa. Você fala assim: meu irmão, você precisa aprender a perdoar. É verdade, eu preciso perdoar. Mas basta lembrar da pessoa, falar: mas antes de perdoar, eu queria dar uma muqueta na cara daquela pessoa para ela aprender. A gente precisa mudar isso. Meu irmão, o que tem de crente hoje escondendo o pecado, indo na igreja e vivendo no pecado. Quero ler um texto com vocês para te ajudar a pensar sobre isso. Vamos ler juntos 2 Samuel capítulo 12. Aleluia. Segundo Samuel capítulo 12. Aleluia. É um texto até que conhecido, vamos dizer assim. O profeta Natã foi lá falar com Davi que havia cometido um grande erro.
e havia escondido esse erro dentro da sua mente. Exceto ele e mais uma ou outra pessoa assim muito próxima dele sabia daquele erro. E como ele fez, não deu nada, guardou, está tudo certo. Acontece que Deus vê todas as coisas, como a gente aprendeu semana passada aqui. Samuel 12:1 diz assim, segundo Samuel capítulo 12:1 diz: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, ele contou uma história. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Versículo 4, certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. 5, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí Natã olha para ele, 7, e diz assim: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Versículo 8, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Versículo 9, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos Amonias, e ficou com a mulher dele. Versículo 10, por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Só até aí. Depois, se você quiser, você lê o resto em casa. E o resto ele pede perdão a Deus e Deus perdoa. Só que as consequências do pecado dele ele passou. Veja que interessante, Davi já tinha suas mulheres, e não eram uma, eram algumas. Ele era honrado por Deus, todas as batalhas que ele participava ele vencia, o reino dele crescia, o reconhecimento dos outros países, dos outros lugares, das outras nações, dos outros vilarejos, para com ele crescia, mas ele desejou o que era proibido. Ele traiu as suas mulheres, porque ele já tinha mulheres, ele mentiu, ele foi o responsável pela morte de um homem, e ele foi o responsável por causa desta ação, de trazer uma maldição que tomou conta da sua família. Ele pecou feio. E esse pecado dele ele guardou naquele quartinho de tranqueira, lá dentro, tipo assim, deu tudo certo, a mulher está comigo, tal, o cara morreu, agora eu tenho mais uma. E achou que estava tudo bem. Só que Deus vê todas as coisas, Deus conhece a minha mente e a tua mente. Por exemplo, Deus sabe o que você está pensando exatamente agora. Então cuidado com o que você está pensando. Se estiver pensando na comida do almoço, o culto tem que acabar logo, né? Ou estou cansado, cuidado que Deus está, Ele sabe o que você pensa. Por isso é que muita gente vai para a igreja e não sai abençoado, porque ele não entende o momento que está vivendo. A verdade é que quando Davi ele reconheceu o seu erro, e é isso que chama atenção na vida dele, imediatamente ele reconheceu o erro, ele falou com Deus e Deus o perdoou, enfim. Ele tirou lá de dentro aquela coisa que estava incomodando ele, aquele pecado escondido, ele arrancou, ele apresentou diante de Deus. Ele escreveu até um salmo, Salmo 51, já lemos aqui. Interessante que futuramente o seu filho Salomão, que foi um grande homem sábio, em Provérbios 28:13 ele escreveu assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Preste atenção, quem esconde os seus pecados não prospera,
Está aqui uma resposta, não estou acusando ninguém, nem daqui nem de outra igreja, mas está aqui uma resposta para quem fala assim, pô, mas eu oro, eu vou na igreja e não acontece nada. Talvez você esteja escondendo o seu pecado. E você precisa confessá-lo diante de Deus. Agora, quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O próprio Davi, depois de todo esse fato, aqui no Salmo 32, versículo 3, acompanha aqui no telão, ele escreveu assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotando-se, como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E Deus perdoou. Eu imagino, irmãos, o alívio de Davi quando tudo veio à tona e ele pôde confessar diante de Deus. Ele escreveu no Salmo 51, falou, a minha criação, o jeito que eu nasci, o Senhor sabe, eu fui gerado meio do pecado, mas Senhor, tu sabes. E eu sei que o Senhor não quer agora sacrifícios e tal. Ele lembrou, ele sabia, Saul, foi dada uma ordem dele destruir tudo, inclusive os animais, tudo. Quando Saul viu os animais, falou, não, eu vou pegar esses animais e vou sacrificar para Deus, né? Com toda e boa intenção. Minha mãe falava que de boa intenção o inferno está cheio, né? E ele desobedeceu a Deus. Ele cometeu um pecado terrível, desobedeceu a Deus e perdeu o reinado. Isso foi Saul. Davi deve ter se lembrado disso, falou assim, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu traria aqui, porque ele tinha um monte, eu traria tudo aqui, todas as vacas, bois, todas as ovelhas, carneiros, tudo que eu tenho eu faço sacrifício, mas eu sei que o Senhor não quer sacrifício agora, eu sei que o Senhor quer um coração contrito, arrependido, um coração consciente, arrependido. Então Senhor, eu peço perdão, me perdoa. Na mesma hora Deus falou no coração do profeta Natan, e ele falou assim, sim, Deus ouviu tua oração, ele perdoou você. Mas eu repito, as consequências ele passou. A família dele viveu tempos de destruição. Os seus filhos, um matou o outro, um estuprou a irmã, o irmão dessa matou o outro, aí ele quis tomar o trono do pai, o pai fugiu, Davi fugiu, o que diz o texto aqui, o que você fez escondido, será feito para todo mundo ver. Então o filho de Davi, Absalão, ele recebeu um conselho dos caras que estavam com ele, falou assim, pega lá as minas que teu pai deixou cuidando lá do templo, lá do palácio dele, e aproveita. E ele se deitou com elas assim no hall do palácio para todo mundo ver. Ou seja, tudo o que foi falado aconteceu. Mas o que chama a atenção é que Davi, ele quando recebeu essa palavra, por isso que eu digo, né? A mulher disse, algumas pessoas disseram ontem, poxa, tudo que eu precisava ouvir, a pastora veio e falou, ótimo. Tudo que precisava ouvir Davi, ele ouviu. E no mesmo instante ele abriu o coração. A questão aqui que eu quero trazer nessa manhã para a gente refletir você consegue fazer uma faxina na tua mente? Você consegue tirar as coisas que estão aí? Se você não conseguir, Cristo está aqui, Ele pode te ajudar nessa manhã. Você precisa lá limpar as gavetas, compartimentos, garagem, quartos que você tem dentro da tua cabeça que tem coisas guardadas lá no fundinho. Tem coisa trancada lá. Raiva, ódio, tristeza. Meu irmão, não é para você viver triste. Mas você não sabe o que aconteceu na minha vida e tal. Eu não sei, meu irmão, mas Deus sabe. E Ele disse, o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que eu tenho de melhor. Se você me ama, eu quero mudar a história da tua vida, eu quero trazer um tempo novo para você.
Mas tem gente que começa assim, é que eu já sou velho, para mim não tem mais jeito, né? Cabeça de bagre, vamos falar assim, né? Cabeça de gente que não muda de jeito nenhum. Muda de igreja, muda de religião, mas não muda de atitude. E a boa notícia desta manhã é que Deus não está aqui trazendo acusação nenhuma, ao contrário. Deus está trazendo para mim e para você uma palavra para trazer libertação, liberdade, trazer novos tempos. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, Deus continua o mesmo, Ele continua com a mão estendida, Ele continua abençoador, Ele pode mudar a história da minha e da tua vida. Jesus deixou claro, Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, humilde do coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então é inadmissível, meu irmão, você ir para um culto, participar do culto, cantar, bater palma e tal, e sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Isso é inadmissível, isso não é inteligente, isso é uma atitude burra. Porque se Deus fala alguma coisa para você através da sua palavra, alguma coisa você tem que mudar. Ah não, mas é que o pecado é gostoso, o pecado é bom. Pô, pecado é o pecado, pô. Se não fosse bom, ninguém pecava. Então, eu vou dando uma enganadinha aqui, uma enganadinha ali. O pastor não sabe mesmo, minha família não sabe, fulano mas Deus sabe. Deus vê tudo. Não adianta querer se esconder aos olhos de Deus. A não ser que você fale assim, Deus, olha, eu quero mesmo viver no pecado. Como eu falei semana passada aqui, de um ex-pastor, né, um rapaz, inclusive, que ele falou assim, eu não quero saber esse negócio de igreja mais, esse negócio de igreja é muito chato, cheio de regrinha, você não pode isso, não pode aquilo. E não tem nada disso escrito na Bíblia. O que está escrito é o seguinte, se você quer ser abençoado, se você quer viver uma vida nova, se você quer ser renovado, venha após mim, siga-me, pega a tua cruz e me siga. Se você quiser, se você não quiser, você não é obrigado. Então, as obrigações que as pessoas falam, como esse ex-pastor disse, porque eu era obrigado a isso, eu era obrigado a aquilo, eu sou filho de pastor, e aí tinha aquele negócio disso, daquilo, aquilo outro, eu não podia. Aliás, até ele disse, eu não pedi nem para ninguém morrer por mim. Então agora ele está sossegado, está enchendo o corpo de tatuagem, falando as besteiras que ele está falando por aí, para ele está tudo certo. Se a pessoa quer viver assim, beleza. Agora, uma vez que você está vivendo diante de um Deus vivo, e é aqui que eu quero chegar para a gente começar a encerrar. Muita gente que vai na igreja, ela vai só à igreja. Ela não quer mudança, ela quer continuar empurrando com a barriga. Não, eu vou curtir mais um pouquinho, eu vou viver mais um pouquinho. Tá bom, tá gostoso, tá dando certo. Até quando? Na empresa, estou trabalhando, mas eu estou desviando aqui uma graninha e tal, né? Todo mundo rouba. Todo mundo não, eu não roubo. Mas todo mundo rouba, eu estou precisando, eu vou. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Então não adianta você ir para a igreja, entenda essa expressão, não adianta. Adianta você ir para o culto, quanto mais você ir para o culto, melhor. Não adianta no sentido de você ir, ouvir e falar assim, falou comigo, mas eu não vou mudar. Eu vou continuar odiando aquela pessoa, eu vou continuar brigado com aquela outra, eu vou continuar achando que aquela irmã lá não gosta de mim, eu vou continuar achando que o meu vizinho também não gosta de mim, eu vou continuar achando que o meu patrão é um cara unha de fome, miserável, e por isso que ele não abre as portas para mim, por isso que eu não cresço, por isso que eu não tenho... Eu vou continuar achando. E a gente está vivendo um tempo, irmãos, de muita gente dentro da igreja como a mulher de Ló, olhando para trás. Está olhando para trás. Lá atrás eu
eu tinha um carro melhor, eu tinha uma casa melhor. Lá atrás ontem mesmo aqui, uma senhora que estava aqui no atendimento, ela disse, estavam em duas, e uma delas falou, ela é nova convertida. Eu falei, que legal, recebeu Jesus? Recebi e tal, que legal. Eu falei, mas ela estava contando para mim que está difícil a vida dela agora. Aí ela faz assim, é verdade. Nossa, como está difícil, viu? Eu não imaginava que ser crente era difícil assim. Aí eu falei para ela, vou te dar um exemplo. Você tem uma coisa que você ama muito, que você controla. Aí você perde essa coisa. Como é que você ficaria? Eu ficaria brava. Pois é, assim é o diabo. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você sai da escravidão do pecado e vai para a liberdade que Cristo te deu na cruz do Calvário. Só que para você viver liberto aqui, você tem que viver liberto debaixo da proteção de Deus, da bênção de Deus. E o diabo, enquanto ele não querer retomar você de volta, ele vai ficar lutando contra você. Agora é hora de você ficar firme, minha irmã. Agora é hora de você olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É hora de você se aproximar de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, o texto diz, vou colocar aqui Tiago 4:8, ele disse assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E ele ainda diz assim, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Por que muita gente não vai para frente dentro da igreja? Porque a mente dele é carregada de coisas do passado. Meus irmãos, eu estava vendo esses dias, para encerrar aqui, uma mulher falando sobre o que a gente vive hoje. Eu confesso que eu também vivo isso, só que pela idade que eu tenho, eu já aprendi a me controlar. Mas é incontrolável na vida de muita gente o celular, a internet e programas na televisão. Você assiste você assiste 2, você assiste 3. Se você vai no YouTube, tem vídeo de tudo quanto é coisa hoje em dia. Né? Tudo que você pode imaginar tem no YouTube. Eu tenho até sido surpreendido ultimamente com alguns vídeos que vez ou outra que eu assisto. Por exemplo, tem um cara nos Estados Unidos, um rapaz, e no Brasil descobri também tem, eles cortam a grama, eles fazem uma limpeza na fachada da casa de graça, o que eles ganham é pelas visualizações e pelos likes. Eles vão lá, eles têm um maquinário, eles cortam tudo. Aqui no Brasil, o cara que eu descobri que faz isso, acho que é lá em Curitiba, ele fez na casa de uma mulher lá que não tinha condições. No final ela falou assim, nossa, como é difícil ver 2 jovens como vocês trabalhando do jeito que vocês trabalham e não cobrando nada. Nossa, como é bacana, que Deus abençoe vocês, que vocês possam, a mulher até abençoou. Ou seja, você pode hoje ver tudo. Você pode acompanhar o mundo, até guerra. Tem canais que você acompanha a guerra ao vivo, onde está caindo as bombas. E você fica no YouTube, ou você fica no celular, você muda uma notícia, outra notícia, outra notícia, outra notícia, outra notícia e outra, e você vai trazendo isso para dentro da sua mente. É o ator que brigou com a atriz, a guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, é o Trump, é o Brasil, é a Venezuela, é o cotidiano, o cara com carro matou 2 moças, e tal, e pá, e você vai. O tempo está passando, você está enchendo teu quartinho aqui de tranqueira, e na hora de ler Bíblia, na hora de orar, você está com sono, e você não tem vontade de ler Bíblia. Nem livros, inclusive, de cunho evangélico as pessoas têm lido hoje. Ou seja, eu estou te trazendo isso nessa manhã, meu irmão, porque os crentes de hoje, eu creio, e eu estou pregando isso porque eu tenho feito isso na minha vida. A gente precisa fazer uma faxina na nossa mente. A gente precisa começar a tirar as coisas ruins, começando com o passado. Tirar as coisas do passado. Tirar, esquecer.
Ah, mas eu perdi. Perdeu. Como um juiz, né, do Brasil diz, perdeu, mané. Perdeu. Perdeu. Já era. É daqui para frente. Ah, mas eu fui casado, a mulher me traiu, eu fui casada, o marido me traiu, e eu... Foi! Esquece! Não vai voltar. Vai ser difícil. Vive daqui para frente. Amém? Mas para isso acontecer, você precisa limpar. Hoje, no final aqui, estamos encerrando. Hoje, talvez seja o momento da gente orar e você falar com Deus assim, Deus, imagina você lá na tua casa. Aproveita se você tem tranqueiro e faz isso hoje, entendeu? Chega na tua casa e começa a olhar assim, isso aqui é uma tranqueira. Por que eu guardei isso? Isso já aconteceu com você, meu irmão? Você fala assim, por que eu guardei isso? Para quê? E na época que você guardou, você fala assim, um dia eu vou usar. Mas esse dia nunca chega e só está tomando espaço. Ou seja, hoje nessa oração final, eu quero te encorajar você a falar com Deus. Fala, Deus, e se imagina assim, você no quartinho da sua cabeça tirando, mas eu tinha essa raiva aqui, não, vou jogar fora. Eu tinha esse ressentimento aqui, vai fora. Ixi, essa pessoa que eu tinha raiva dela, eu vou até orar por ela hoje. Deus, olha, me fez mal no passado, me deu o golpe, mas eu vou orar para o Senhor abençoar. Eu já cansei de amaldiçoar, eu vou orar para o Senhor abençoar, tá? Deus abençoe essa pessoa, onde ela estiver, em nome de Jesus, tira e joga fora. E vai liberando espaço. Deixa Deus trazer coisas novas para a tua vida hoje. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?